E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Se você gosta do trabalho que a gente realiza aqui, nos ajude a continuar com qualidade. Na descrição do vídeo tem uma vaquinha lá para você colaborar com a gente. Hoje vamos falar do artigo 5º da Constituição Federal, título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais. Vamos passar um pouco mais rápido para que de repente você que quer compreender e também que está estudando, vai dando pause aí no vídeo e tranquilamente consegue ir na tua velocidade. Eu vou um pouco mais rápido aqui e aí você vai apertando pause aí. O artigo 5º, eu sugiro que você leia o artigo 5º, o caput todo que a gente vai mencionar, fala da igualdade. A igualdade formal, porque é a igualdade perante a lei. E traz aqui para todos os brasileiros, também estrangeiros que estejam morando no país ou passando por aqui, a proteção à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Primeiro que colocou a igualdade formal e também colocou em ordem topográfica os direitos mais importantes, começando pela vida, depois pela liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E aí disse que esses 5, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, serão destrinchados principalmente nos incisos abaixo. No inciso 1º, mais uma vez repetiu que já está subentendido no caput do artigo 5º, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, igualdade entre homens e mulheres. No 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ou seja, só a lei obriga. É a legalidade administrativa. Enquanto o município, o estado, a união só pode fazer aquilo que a lei determina, o cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. No 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, é a dignidade da pessoa humana. Não haverá esse tipo de tratamento para ninguém, inclusive para os criminosos. É livre a manifestação do pensamento, no 4, sendo vedado o anonimato. Por quê? Você pode dizer o que está pensando, mas você é responsável por isso. Por isso que veda o anonimato. No 5 diz, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Nós estamos linkando aqui no 4, porque se você se manifesta e causa dano, vai surgir o direito de resposta. Também a indenização material, moral ou à imagem. A indenização material, aquelas perdas que a pessoa experimenta, os danos causados. Moral, aí a questão psicológica, já é mais a dor não física, mas sim psicológica. E a imagem, aquilo que nós temos perante nós mesmos, de imagem, e também perante as pessoas. No 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, liberdade de pensar como quiser, liberdade para professar tanto a parte religiosa, também proteção aos locais onde se celebra isso. Lembrando que eu estou passando rapidamente, mas a gente faz aquele método, leitura, paráfrase, síntese, e você vai fazendo a tua, porque eu já te ensinei a fazer várias vezes. E também no material, aí vai com a síntese, para quem quiser adquirir esse material, basta também dar uma olhada na descrição, que vai ter essa informação de como fazer. E à medida que eu for gravando os vídeos, eu vou também atualizando o teu material. 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Por que internação coletiva? Onde as pessoas não têm a liberdade de ir e vir para outros locais. Por isso que dentro desses locais nós teremos assistência religiosa. Tanto que de forma expressa fala, seja civil ou militar. Podemos pensar aqui, enfim, na parte militar, por exemplo, Forças Armadas. Podemos pensar aqui em civis, de repente, nos manicômios e tantas coisas desta maneira. Mas vai ter lá os cultos religiosos para que as pessoas continuem professando suas fés. 8. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então, quer dizer, se eu tenho de repente um credo religioso, né, as doutrinas que eu sigo, ou se eu tenho uma convicção filosófica, ou até mesmo um pensamento político, e de repente eu invoco ele para não fazer alguma coisa, eu não posso ser privado de um direito. Mas, se eu, para não realizar aquela obrigação legal imposta a todos, eu recuso. E aí vem uma prestação alternativa, e eu também recuso essa prestação alternativa, aí sim eu vou ser privado de direitos. Um exemplo aqui, por exemplo, a questão dos testemunhas de Jeová.
questão do serviço militar obrigatório. Se eu não tenho, por exemplo, não presto o serviço e nem a prestação alternativa, aí eu serei privado dos direitos. Caso contrário, eu vou ser, de repente, preservado, né? E vou poder continuar tendo minha crença religiosa, minha convicção filosófica e política, e também não vou perder direitos. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Lembrando que a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação também é intelectual. Mas aqui quis frisar a questão da censura, né? Que previamente tem que pedir para fazer as coisas, não precisa. É possível a expressão intelectual. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Aqui a privacidade e a intimidade. Nós já falamos da imagem um pouco atrás, mas aqui venho reforçar novamente e vem assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Então, a vida íntima, a vida privada, né, aquilo que a gente tem só para os mais próximos, é preservado. Se for invadido, de repente, esse espaço, claro, nós teremos aí a possibilidade de exigir a indenização por conta disso que aconteceu. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. A gente sabe, né? Ninguém pode entrar na casa de ninguém, mas a própria Constituição vem e diz: a casa é asilo inviolável. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, e aí vem, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. 4 hipóteses, então, que a casa pode ser invadida, aí, entre aspas, claro, por uma pessoa sem autorização. Flagrante, delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Lembra que a gente precisa aprender a letra da lei. Então não vamos discutir aqui durante o dia se é das 6 às 18, se é de sol a sol. Não vamos aqui entrar no flagrante delito, mas temos que lembrar dessas 4 hipóteses. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então diz aqui que é inviolável, não pode quebrar tanto o sigilo das correspondências, e aí pode colocar cartas, e-mails também, comunicações telegráficas, porque a Constituição é de 88, né? De dados, e aí fala das comunicações telefônicas. E nesse caso das comunicações telefônicas tem uma legislação própria, se for para investigação criminal, vamos supor o inquérito, ou a instrução processual, nós teremos a previsão legal de como isso vai funcionar, inclusive com a possibilidade de ser deferido judicialmente esta autorização. Prosseguindo então, 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Por quê? Você pode fazer o que você quiser da vida para ganhar, né? Para ganhar o dinheirinho lá para manter suas contas. Então aqui até mesmo trabalho, ofício ou profissão são sinônimos, mas quis mencionar para que não tivesse uma brecha legal. Mas a lei estabelece algumas obrigações. Por exemplo, quer ser advogado? Você pode, mas tem que cursar direito e também fazer o exame da ordem. Nesse sentido, é mais uma regulação, dizendo pode fazer desde que você tenha esta possibilidade mantida. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. A gente vê muito isso com os jornalistas, né? Olha, podem de repente manter a fonte aí, porque senão a informação não chegará. Então a sua fonte pode ser sigilosa. Mas, é claro, tem que também sempre se basear nos limites do direito. Se a informação atenta à segurança nacional e outras situações, pode ter uma disciplina diferente. Mas a regra é essa, que todos podem ter acesso à informação e quando for para o exercício profissional é importante manter o sigilo da fonte, pode ser mantido. Caso aí mais básico é de jornalista. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Aqui é o direito ambulatorial. Ir, vir, ficar, permanecer, fazer o que bem entender. Vivemos de uma democracia.
16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Aqui é o direito de reunião. Reunir-se pacificamente. E por que fala apenas do aviso prévio à autoridade? Porque senão, de forma maldosa, eu quero acabar com uma reunião, de repente levo uma outra reunião para o mesmo local, invocando a liberdade de reunião. Então não pode, tem que realmente avisar a autoridade para ver se não vai ter uma outra reunião naquele mesmo local. Liberdade de reunir-se. No 17, é plena a liberdade de associação para fins lícitos vedada de caráter paramilitar. No 18, a criação de associações na forma da lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. No 19, tem as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. No 20, 21, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Eu li todos para explicar junto. Por quê? Desde a 17 até a 21, nós temos a questão da associação. Então, não pode ser de paramilitar, porque eu vou concorrer com o Estado, né? Imagina criar um exército. Não pode, se você criar uma associação, não pode ter uma interferência estatal no funcionamento, senão não seria legítima, né? As associações, elas só poderão ser compulsoriamente dissolvidas com trânsito em julgado ou suspenso, até mesmo por uma liminar. E ninguém é obrigado a permanecer associado, né? Ou obrigado a se associar. E no 21 fala das entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Interesse coletivo aí. 22. É garantido o direito de propriedade. Claro, eu posso ter propriedade. Isso vem bem claro, porque no passado não era assim. Então eu tenho hoje, pela Constituição, direito de possuir, ter a propriedade. 23 fala que a propriedade atenderá à função social. Para sua prova, guarda isso. Mas o que é atender à função social? É para o que ela se destina, é para o plantio, é para o plantio, é para a moradia, é para a moradia. Então tem que atender essa função social. No 24, a lei estabelecerá um procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos em lei. Olha só, aqui nós, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, só corrigindo a parte final aqui. Então nós estamos falando de desapropriação e tem dois termos importantes aí, necessidade ou utilidade pública ou interesse social. 3. Necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Lembra sempre que a desapropriação vai estar atrelada a essas três possibilidades. Pois, ainda que você pague antecipadamente como prevê, que é justa e prévia indenização em dinheiro, ou seja, você paga antes de desapropriar, mas tem que estar atrelado a essas possibilidades, necessidade ou utilidade pública ou interesse social, que pode ter uma confusão na prova sua sobre isso, então é interessante marcar que a desapropriação tem que estar ligada a esses requisitos. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Aqui é o uso da propriedade particular. E aí, aqui a indenização é posterior, enquanto que na desapropriação é antes. Aqui você paga posteriormente, no caso de iminente perigo público. A propriedade será utilizada. Se tiver dano, o pagamento é posterior, quando você vai verificar os danos causados. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Pequena propriedade rural tem uma definição em lei para que ela não seja penhorada. O que acontecia? Imagina que você é um pequeno produtor, vai plantar soja, financia o valor lá no BNDES. Aí dá um problema tremendo lá, você não consegue colher, não consegue vender e aí está com uma dívida no valor da sua propriedade. Aí você perde essa propriedade. É nesse sentido a proteção, quando fala da pequena propriedade rural. 27.
Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Quer dizer, eu produzi uma obra, eu tenho que desfrutar dela, e também dos meus herdeiros, mas para sempre? Não, a lei vai definir um prazo. 28 são assegurados nos termos da lei, e aí tem a letra A e B. Na letra A, proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem em voz humana, inclusive nas atividades desportivas, que o direito à imagem. Mesmo que seja coletivo, eu vou ter que receber isso. O jogador de futebol recebe muito, né? Direito de imagem. B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então aqui vai poder também fiscalizar esta utilização do aproveitamento econômico. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Tem a ver com o que? Empresas. Porque eu falo inventos industriais. Eu falo tudo que identifica a indústria. Por exemplo, criação industrial, a propriedade das marcas, nome, outros signos distintivos. Por que eu faço isso? Eu preciso estimular quem cria, possa utilizar, mas também não posso esquecer sobre o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Por isso que eu falo nesse privilégio temporário. 30. É garantido o direito de herança. Quem morre com decujos, se deixar bens, as pessoas, seus descendentes poderão receber, ou seus ascendentes também. No 31, a cessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei do decujus. Então, quer dizer, pai brasileiro, mãe americana. A mãe morreu. A lei brasileira que regula. Mas se a lei americana fosse mais benéfica, aplicava a lei americana. É uma questão de ver qual lei que é melhor para a questão da herança e aplicar esta lei. Na regra, aplica a lei brasileira. 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Muito importante essa questão do consumidor, pois nós temos hoje questões cada vez mais prementes, né? O Código do Consumidor é realmente aplicado, PROCON e tantas outras possibilidades, até mesmo de Ministério Público, com uma lei própria. Temos também no 33, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, do interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ou seja, informação. É claro, quando a gente faz esse pedido, hoje tem até mesmo a lei de acesso, às vezes pode esbarrar aí em um dado que você queira, que é imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Vamos supor, saber questões do Banco Central, quantos policiais tem, talvez questões nesse sentido você não consiga. Mas a regra é que todos têm direito a receber informações. Bem, chegamos aqui no 33, artigo 5º. No próximo vídeo, até mesmo para não ficar cansativo, a gente continua o artigo 5º, esse artigo tão extenso. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.